Boa tarde, me chamo Andrei Carvalho, sou licenciando em Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa na Universidade Federal do Rio de Janeiro e bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência pela mesma instituição. O presente trabalho de pesquisa, intitulado Crença e Confiança nos Discursos Virtuais, uma análise semiótica das fake news, se insere no projeto A Veridicção Discursiva em Crise, Contribuições da Semiótica, coordenado pela doutora Regina Souza Gomes, professora associada 3 no Departamento de Letras Vernáculas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O poder de influência que o fenômeno das notícias falsas tem exercido sobre as diferentes esferas da vida cotidiana faz urgente que os campos do conhecimento se unam no esforço de entender como essas notícias falsas podem manipular, enganar e até onde o poder de influência dessas notícias pode ir. Visando esse melhor entendimento das fake news, temos como objetivos investigar as relações entre crença e confiança nos discursos virtuais em geral e, em específico, nas fake news, realizar um levantamento dos recursos linguísticos, discursivos, textuais e intertextuais que colaboram para a instauração de um regime de crença ou de confiança, verificar a preponderância de um ou outro regime nos discursos virtuais em geral e, em específico, nas fake news, verificar se existe a influência dos regimes de crença e de confiança na avaliação do estatuto veredictório do discurso. Para a presente pesquisa, são considerados os pressupostos da teoria semiótica de linha francesa, como desenvolvida por Greimas, Fontanille, Zilberberg, dentre outros. Nessa teoria, a verdade é entendida como um efeito de sentido, de maneira que os juízos de verdade e falsidade são frutos de uma relação entre as modalidades veredictórias, ser e parecer, e suas combinações como verdade, parecer e ser, falsidade, não parecer e não ser, mentira, parecer e não ser, e segredo, não parecer e ser. Por essa abordagem, podemos considerar os discursos como fruto de uma relação intersubjetiva que se estabelece por meio de acordos mais ou menos implícitos entre os sujeitos. Nesses acordos são estipulados os saberes, os valores morais, religiosos, ideológicos, enfim, que podem ser compartilhados e se estabelece uma relação entre destinador, aquele que faz saber, faz crer, e o destinatário, aquele que adquire crenças e saberes após a interação discursiva. Essa transferência é mediada pelos discursos e, nesse sentido, o destinador, para transferir saberes e valores, executa um fazer persuasivo. Esse sujeito constrói um objeto de saber, uma série de operações lógico-discursivas que serão interpretadas pelo destinatário. E, sendo essas operações bem executadas, os valores e saberes transferidos serão aceitos como verdadeiros e assimilados por esse destinatário. Essas operações podem ser realizadas de diferentes maneiras, pelo uso de recursos inteligíveis e pelo uso de recursos sensíveis, por exemplo. Assim, os recursos inteligíveis dizem respeito à construção do objeto de saber, ancoragem de tempo, espaço, pessoa, inserção de dados e pesquisas, operações de causalidade e implicação, etc. Já os recursos sensíveis são aqueles que, dentre outros aspectos, dizem respeito à construção de uma imagem, seja do próprio destinador ou de outros sujeitos implicados no discurso, ou são anomalias discursivas, definidas por Barros como falhas na construção discursiva que podem causar alguma reação emocional no destinatário, entre outros recursos. A depender do equilíbrio no uso dos recursos sensíveis e inteligíveis, podemos definir duas configurações da prática discursiva. Na primeira delas, o regime da crença, o destinador constrói um objeto de saber por meio de operações lógicas bem executadas, recorrendo a conhecimentos válidos tanto para o destinador quanto para o destinatário, e é gerada uma aceitação dos valores veiculados pelo discurso, que se motiva pela própria construção discursiva. Já no segundo regime, da confiança, o destinador visa emocionar o destinatário para que, mediante sua sensibilização, o destinatário assuma determinada configuração passional e ignore as anomalias e falhas na construção discursiva. Em outras palavras, o destinador tem por meta fazer o destinatário aceitar os valores veiculados no discurso, principalmente pelos fatores que o sensibilizem. Percebe-se, portanto, que o regime da crença e da confiança não são excludentes. Trata-se de uma maior ou menor inserção do discurso em tal ou qual regime. A essa tensão que se estabelece entre crença e confiança, a teoria dá um nome de fidúcia. Assim, como podemos ver nesse esquema, no regime da confiança,
o destinador S1 projeta um simulacro no discurso que é reconhecido pelo destinatário S2 e leva a uma aceitação dos valores veiculados. Assim, o que o destinatário acredita se torna mais relevante para a aceitação dos valores doados do que o que ele sabe. No regime da crença, por outro lado, o que o destinatário sabe é mais relevante do que aquilo em que ele acredita. O destinador constrói um objeto de saber considerando os saberes e valores prévios do destinatário, que é aceito ou recusado tendo por base sua própria construção. Baseados nessas diferenças entre regimes de crença e de confiança, foi possível formular algumas perguntas. 1. Como dois sujeitos, expostos a um mesmo enunciado e com potencialmente um mesmo repositório de saberes, realizam julgamentos distintos sobre seu estatuto veredictório, a sua verdade? Dizemos potencialmente porque assumimos que as fake news circulam pela internet e que ambos os sujeitos, destinador e destinatário, têm acesso a ela, mas não podemos garantir que, mediante uma pesquisa, devido à influência dos algoritmos, esses sujeitos recebam, de fato, as mesmas informações. Segundo, há alguma influência da inserção do discurso em um regime de crença no julgamento veredictório? Se sim, qual? Se não, há outros fatores que influenciam? E por último, há alguma influência da inserção do discurso em um regime de confiança no julgamento veredictório? Se sim, qual? Se não, há outros fatores que influenciam? Com base nessas três perguntas, podemos formular as seguintes hipóteses. Primeiro, um sujeito que enxergue no destinador do discurso uma figura confiável estará inclinado a julgar o discurso, apesar das anomalias, como verdadeiro e aceitar os valores veiculados. Em segundo lugar, um sujeito que enxergue no destinador do discurso uma figura não confiável estará inclinado a julgar os recursos inteligíveis com maior detalhamento, ou assumir de pronto a não-verdade do discurso, recusando seus valores. Assim, nossa hipótese central é a seguinte: o julgamento sobre a verdade de um discurso e a aceitação ou não dos saberes e valores veiculados podem ser dirigidos pela carga fiduciária investida. Para tentar verificar essas hipóteses, foi feito o levantamento de um corpus composto por 10 capturas de tela de notícias falsas checadas pela agência aos fatos. Dessas, 5 foram selecionadas aleatoriamente para a presente exposição, visando uma exploração do método de análise. Dentre essas, 4 foram julgadas pela agência como falsas e uma como distorcida. Nesse primeiro exemplo, notamos o que podemos chamar de um argumento de autoridade. Nele, o enunciador recorre a um terceiro para afirmar a validade de suas falas. Essa operação visa, em última análise, uma transferência de credibilidade. Assim, frente ao destinatário, o fato de o destinador ter a deputada Cristiane Brasil como uma referência coloca esse destinador como uma figura de confiança, caso esse destinatário também valorize a autoridade da deputada. Outro recurso relevante é a construção do destinador como aquele que revela um segredo, apresentando uma fraude das eleições efetuada pela esquerda com a chancela da Justiça Eleitoral. Assim, o destinador se coloca na posição de quem, contrariando atores poderosos, traz uma verdade legítima, sendo, portanto, digno de confiança. Essa notícia foi assinalada como falsa pela agência aos fatos. Nesse segundo exemplo, observamos, no uso de cabeçalhos em cores que contrastam com o fundo e no uso de pontuações, uma primeira tentativa de sensibilizar o destinatário. No entanto, essa sensibilização envolve apenas a construção discursiva, não mobilizando uma construção da imagem do destinador, sendo por isso insuficiente para afirmar um regime de confiança. Esse regime se apresenta pelo uso da ironia, algo que podemos perceber pela contradição entre o conteúdo desses enunciados destacados, já que, se a urna eletrônica fosse de fato confiável para esse enunciador, ele não estaria defendendo a votação impressa logo em seguida pelo uso da hashtag, mostrando uma desvalorização, por parte do destinador, das urnas eletrônicas. Isso delimita um perfil de enunciador frente ao destinatário e permite a identificação dos valores que eles partilham, levando os destinatários a assumirem a validade de todo o enunciado e aceitarem que, pela violação do sistema do TSE, as urnas eletrônicas não são seguras. Por esse motivo, a notícia foi definida pela agência aos fatos como distorcida, pois apresenta uma informação válida, que o sistema do TSE foi hackeado, e induz os sujeitos a conclusões incorretas, que as urnas eletrônicas não são seguras.
Nesse exemplo, vemos um tipo de fake news que visa a mobilização dos destinatários contra um outro sujeito. As falhas de construção textual, como os erros ortográficos no nome do candidato e no termo lockdown, não aparentam ter relevância para o destinador e para o destinatário. Nesse sentido, percebemos que a ironia, desvalorizando a figura falsa do candidato por meio de uma afirmação sobre a sorte dos paulistanos, já é o bastante para mobilizar os destinatários no sentido de se colocarem contra essa figura. Essa desvalorização causa um sentimento de identificação dos destinatários, que passam a confiar no destinador, como visto nesse comentário, e, indo além, assumem que os sujeitos que não partilham dessa confiança não a partilham por não terem informações. Esse quarto e penúltimo exemplo traz questões de uma ordem um pouco mais complexa. Nesse sentido, o uso de um argumento de autoridade pela referência a Donald Trump serve como uma segunda camada de credibilidade, pois o que se tem como objeto é o compartilhamento feito pela deputada Carla Zambelli. Nesse sentido, assumimos que a tradução do tweet é o discurso da deputada. Dessa forma, o termo report, que no contexto original está sendo usado no sentido de boletim, foi traduzido como relatório, trazendo um caráter de maior legitimidade ao discurso, pois, socialmente, um relatório é mais confiável que um boletim. O que vale notar, no entanto, são as respostas dos interlocutores actantes dessa anunciação que têm como atores os sujeitos que comentam a postagem. Enquanto dois comentadores apontam a falsidade da notícia apresentando a verificação de postagens do Facebook e as agências de checagem como argumento para desacreditar o enunciado, um terceiro sujeito afirma que falso é esse Facebook, recuperável pelo contexto apesar do erro de ortografia. As agências de checagem, na visão desse comentador, é que não são dignas de confiança. Nesse último exemplo, temos um caso semelhante. Houve, de fato, uma marcha de um movimento intitulado Para o Roubo Eleitoral em Washington no dia 14 de 11 de 2020. Apesar disso, a imagem que ilustra a postagem não é dessa marcha, como verificado pela agência de notícia Aos Fatos. O ponto central para a construção da confiança nessa peça é a valorização realizada pelo destinador no movimento, pelo uso da expressão grande dia. Vale também, para recuperar inteiramente o contexto, considerar a intertextualidade. Trata-se de uma referência a uma fala do presidente Jair Bolsonaro no dia em que o ex-deputado Jean Willis anunciou que deixaria o Brasil, no que foi entendido pelos apoiadores do presidente como uma vitória contra a esquerda. Aqui, vemos o apoio dos leitores que se identificam com esses valores e algo nos chama a atenção. Um deles afirma que a Globo Lixo, uma referência à emissora de televisão Globo, aponta que foi uma marcha de extremistas de direita. Na própria veiculação da informação divulgada pela imprensa, o sujeito tira a legitimidade da emissora. Para ele, o órgão de imprensa não é confiável, diferente do destinador, confiável por apresentar os mesmos valores. Assim, podemos ver, como apontado por Barros, que há uma tipologia complexa das fake news, mas todas se unem no sentido de causar uma mobilização do enunciatário e uma adesão desse enunciatário aos valores doados pelo enunciador. Além disso, as fake news fazem uso do argumento de autoridade, mas condicionado a uma partilha de valores entre os sujeitos da enunciação e a autoridade referida. Outro dado importante é que, confrontados por outros discursos diferentes dos veiculados pelos destinadores tidos por confiáveis, os sujeitos desacreditam a fonte do discurso dissonante. Podemos concluir assim, de modo preliminar, que a inserção do discurso num regime de confiança pode diminuir ou anular a permeabilidade dos sujeitos aos discursos dissonantes. Diante dessas conclusões favoráveis, planejamos, para as próximas etapas da pesquisa, ampliar o corpus, buscando materiais originais, ou seja, sem o crivo das agências de checagem. Além disso, pretendemos ampliar o levantamento bibliográfico, buscando uma maior fundamentação das hipóteses e complementações teóricas pertinentes. Por fim, pretendemos formular um instrumental teórico-analítico para análise da fidúcia em outros objetos, dentro da perspectiva da uniformidade de abordagens propostas pela semiótica de língua francesa. Seguem as referências bibliográficas usadas para a elaboração da pesquisa, e agradeço muito a atenção de todos.